Quero falar hoje sobre a obediência da fé. Obediência da fé. Vamos orar. Espírito Santo, agradecemos pelo que está fazendo em todo o mundo. Agradecemos pelo seu Espírito estar se movendo em todo o mundo. Ao contrário da opinião popular, seu Espírito está se movendo em todo o mundo. Oramos para que se mova entre nós e através de nós hoje. Aos nossos amigos que estão aqui, a todos aqueles que estão assistindo pela Bethel TV, Senhor, abençoamos esse dia. Senhor, oramos para que a fé em Ti cresça por essas palavras. Amém. Vá para Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Paulo escreveu isso. Pelo qual recebi a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Vamos ler mais uma vez. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Todos digam obediência da fé. Entre todas as gentes pelo seu nome. Não sei como responde a versos como esse, mas quando eu penso em obediência, quando eu penso em obedecer às leis da terra, obedecer às leis do trânsito. Se eu vivo no Velho Testamento, eu penso em obedecer os 10 mandamentos. Mas aqui Paulo diz que o seu apostolado, o objetivo do seu apostolado é que seríamos obedientes à fé. Gostaria de propor que precisamos ser obedientes à fé, que devemos duvidar de nossos medos e acreditar em nossa fé, acreditar em nossa esperança. Sabe, temos esse coronavírus que parece estar criando um intenso medo entre as nações. Um amigo meu de Singapura estava me escrevendo outro dia, dizendo como todo o país está fechado, porque as pessoas temiam pegar o vírus. E não acho que o vírus em si seja a pior coisa que está acontecendo. Acho que há um vírus de medo que está se espalhando pelo mundo. Acho que o objetivo desse vírus é desligar as nações e destruir as economias. Acredito que há algo mais por trás desse vírus, que é muito mais desonesto e demoníaco do que o vírus físico. Quer dizer que devemos obedecer à nossa fé e não devemos nos tornar escravos dos nossos medos. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz isso. Porque não recebeste o Espírito... Devia tentar fazer isso 4 vezes seguidas. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quantos sabem que não temos medo porque temos um Pai? Não temos medo porque temos um bom Pai. Ele é um bom Pai. Portanto, é importante confiarmos em Deus no meio desse espírito de medo que está no mundo agora. Sabe, nunca confiaríamos em uma pessoa que mentiu para nós quanto os nossos medos. Não confiaria em pessoas que mentiram para você quanto os seus medos mentem para você. O medo é um contador de histórias e um fantástico grande cineasta. Amo essa citação. Não é o que acontece na vida que me incomoda, são as histórias sobre o que tenho medo que aconteçam comigo que me assustam. Eu amo o que Winston Churchill disse. Ele disse, quando eu relembro todas as preocupações da minha vida, lembro-me da história de um velho que, no seu leito de morte, ele disse que eu tive muitos problemas na vida. A maioria deles nunca aconteceu. Sabe, acho que é importante que sejamos sábios, que tomemos precauções e não nos transformemos em tolos medievais que ignoram a ciência e a medicina que participam na propagação de um vírus. Acho que é importante pensarmos em colocar as mãos nos doentes, talvez pensemos em outra maneira de fazer isso. Penso que a nossa cidade está muito preocupada com o número de internacionais que temos vindo de todo o mundo, dos países que eles vêm, dos nossos alunos saindo em viagens missionárias. A propósito, nós pensamos sobre isso e este ano não vamos enviar nenhum aluno para nenhum dos países onde tem o vírus espalhado. Estamos tentando ser sábios. Acho que é importante que nós
Ei, não acreditamos em germes. Nós temos Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Acho que é importante tomarmos precauções e pensarmos em como estamos orando uns pelo outro. Somos uma casa de milagres, então as pessoas vêm aqui por milagres. Precisamos tomar precauções e que nossa cidade não se torne uma fonte do vírus. Precisamos ter cuidado e garantir que deixemos nossa cidade tranquila. Ei, não, aqueles cristãos sobrenaturais loucos, eles não acreditam em germes. Acho que é importante nos prepararmos. Amo esse versículo. Provérbios diz, o cavalo está preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. O cavalo está preparado para o dia da batalha. Há preparação, mas a vitória pertence ao Senhor. Amo o que Davi disse. Um cavalo é uma falsa esperança de vitória, nem livra ninguém por sua grande força. Esse é um conflito louco. O cavalo está preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Um cavalo é uma falsa esperança de vitória. Não pode sequer trazer a vitória por sua grande força. Ok, prepara o cavalo ou não? Amo esse versículo porque é como se o Senhor estivesse dizendo, prepare o cavalo. Ok, não vamos usar. Lembra quando Jesus disse aos discípulos, peguem espadas? Ok, quero que peguem espadas. Vão andar entre ladrões, vendo seus casacos, comprem espadas. E aí, 2 espadas é suficiente. E não sabemos quem pegou a primeira, mas sabemos quem pegou a outra. Poucas horas depois, 100 soldados vêm e eles tentam prender Jesus, certo? E Pedro tira a espada e corta a orelha de um cara. Quantos sabem? Ele é um pescador. Não pode me dizer que ele não estava mirando na cabeça. Jesus pensa, Pedro, o que você está fazendo? Pega a orelha do cara no chão, coloca de volta. Moço, como está? Está tudo bem? Seria maravilhoso se a história fosse Pedro cortou a cabeça do cara. Oh, desculpa, moço. Ok, move ela. Como está se sentindo? Não acho que Pedro negou a Cristo porque tinha medo de morrer. Acaba de desafiar 100 soldados com espada. Jesus disse, peguem espadas. Pedro usou. O Senhor disse, o que você está fazendo? Você disse para pegarmos espadas. Mas eu não disse para usá-la. Por que eu tenho uma espada se eu não vou usá-la? Porque a vitória está na obediência. Prepare o cavalo para a batalha. Ok, já tenho o cavalo. Maravilha, não vamos usar cavalos. Tantas. Me disse, prepare o cavalo. Não disse que iríamos levá-los. Penso que muitas vezes a vitória está na obediência. Muitas vezes o Senhor nos dá algo para fazer. Já percebeu isso? E você faz o que Deus disse. Não, vamos fazer de outro jeito. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A esperança sente, a fé vê e o amor nunca falha. A esperança sente, a fé vê e o amor nunca falha. A esperança é a profunda sensação de que algo de bom está para acontecer comigo. A esperança, eu não quero dizer sentimento, porque eu não estou falando de emoção, mas a esperança é aquela coisa profunda dentro de você. Acorda de manhã, tipo, algo bom está prestes a acontecer comigo. O que é? Não sei. Se sabe, não é esperança, é fé, porque fé vê, mas a esperança só sente. A esperança é o que me leva do sofá até a porta da frente, para que a fé possa estar procurando pelo que a esperança sentiu. Quando sabe, você deve ter esperança. Sabe como as pessoas dizem? Não tem muitas esperanças. Quando sabe, isso é antibíblico. Isso não é extra-bíblico, isso é antibíblico. Deus diz, se espera no Senhor, não ficará desapontado.
tenha esperanças. Não quero ter muita esperança, nunca sabe o que pode acontecer quando tem esperança. Sim, você nunca sabe se criar um canteiro para a sua fé crescer. O oposto da esperança é o espírito agorento. Esse espírito agorento diz, algo ruim está prestes a acontecer comigo. Está tendo um bom dia ou um dia ruim está para chegar? Lembro-me, quando eu cheguei aqui, antes de Kathy e eu estarmos na equipe, estávamos dando uma classe para o Bill aos sábados, e vinha de Riverview e dávamos uma aula no profético, que deveria ser encorajador, exortador e confortador. Estávamos dando essa aula, fizemos algumas aulas e disse, ok, vamos me colocar no meio e vai profetizar sobre mim. E vou lhe dizer se é bom ou não. Essa amiga minha, em particular, é minha amiga agora, não conhecia na época, ela começou a estalar os dedos sobre mim. Oh, tem um espírito agorento em você. Estou expulsando. Ela estava estalando os dedos sobre mim. Bem, antes de tudo, deveria ser encorajador, exortador e confortante. Mas eu fico tipo, o que é um espírito agorento? Eu nem sabia o que era. Agora, não, aguento. Não, agorento significa uma iminente sensação de desgraça. E ela fez isso comigo, não sabia o que ia acontecer. Estávamos indo para casa, temos 1 hora voltando para casa, está quieto, estamos o dia todo, já é de noite. Então, meio caminho para casa, eu viro para a Kathy e digo, sabe aquela coisa de espírito agorento que aquela senhora tirou de mim? Ela disse, sim. Eu acho que se foi. Ela disse, como assim? Eu nunca soube que eu tinha. Sou tipo um bêbado que nunca soube que estava bêbado até que se viu sóbrio. Tipo, estou sóbrio. Fui livre desse espírito, mas eu nem sabia que tinha, porque eu sempre tive. Sabe o que é um espírito familiar? É um espírito maligno que se apega tanto à sua personalidade que se torna parte do modo que o homem pensa. Na verdade, no meio do caminho para casa, eu recebi uma revelação de onde veio a minha vida. Meu pai se afogou quando eu tinha 3 anos de idade, sabe da história. Quando uma criança de 3 anos não sabe o que a morte significa. Então, todos esses anos, pensei que meu pai me abandonou. Costumava ir ao quarto da minha mãe, até a adolescência, 2 ou 3 vezes por noite, para garantir que minha mãe estava lá. Acho que essa coisa se aproveitou do abandono do meu pai. E eu tinha essa coisa, e talvez alguns já tenham experimentado isso. Sou uma pessoa muito otimista, sempre fui, é parte de como eu sou, e mesmo antes de conhecer a Deus. Então eu não estou andando tipo, algo ruim está prestes a acontecer. E sabe, eu e a Kathy começamos 9 negócios, não ficava pensando as coisas vão dar errada. Mas por dentro sempre houve esse incômodo. Não quero dizer que era uma voz, era uma sensação de algo ruim está prestes a acontecer. Você está prestes a perder alguém perto de você. Seus filhos, alguém está prestes a machucar seus filhos. E estava sempre lá, me incomodando. Eu nunca soube até que saiu. Nunca soube que outras pessoas pensavam assim, até que se foi. Acho que existe um espírito agorento no mundo hoje. Acho que há um espírito agorento que pressionando o planeta. Acho que as pessoas têm uma profunda sensação de algo terrível lhes acontecerá. É claro, como cristãos, temos escrituras para isso. A marca da besta está chegando. Cuidado com a sua testa. 1/3 da terra vai morrer de praga. Há uma praga ali. E toda vez que ouvimos falar do vírus, pensamos, aí está, a peste negra. A fera está chegando. Quem é a fera dessa vez? E em vez de alimentar a esperança nas nações, sentimos esse medo, esse espírito maligno de mau pressentimento. Eu acredito que Deus nos chamou para ser esperança no meio desse espírito de mau pressentimento. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Quem vem a Deus deve acreditar que ele existe, que ele é Deus e que ele é o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Quando entendem que trabalhar por uma recompensa não é errado, é necessário. Deixa eu tentar aqui. Quantos entendem que trabalhar por uma recompensa não é errado? É esperado pela fé.
Se eu quiser agradar a Deus, eu tenho que crer que Ele é Deus e tenho que crer que Ele me recompensa quando eu busco diligentemente. Estão que eu consigo me acompanhar? Oh, eu não me preocupo com a recompensa. Eu quero o seu. Se você não quer, eu quero. Há uma grande história em Mateus, capítulo 17, se quiser ir para lá. Jesus acaba de levar 3 de seus discípulos ao Monte da Transfiguração, onde Jesus foi transfigurado, Moisés e Elias apareceram. Lembra disso? Sim, Cris, lembramos. Acho engraçado. Todos os discípulos estão discutindo sobre quem é o maior. E Jesus não os ajuda, sempre levando as mesmas 3 pessoas para eventos especiais. Ok, os 9 fiquem aqui. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Ele vai ressuscitar uma garota morta. Ele fica tipo, os 9 fiquem aqui. Pedro, Tiago e João, vem comigo. E isso não ajuda a competição. Jesus e os 3 mosqueteiros estão na montanha. Eles estão experimentando Jesus sendo transfigurado diante deles. Eles veem Moisés e Elias, eles ouvem a voz de Deus, sabe? Quando a gente diz a conferência foi top, a conferência deles é que foi. Então eles voltam e os 9 estão ali, os que ficaram para trás, estão lendo aquele livro, deixados para trás. E eles já estão se sentindo largados, certo? Quem é o maior? Jesus, bem, os 3 são melhores do que vocês. E um cara traz seu filho e está endemoniado. E tentam expulsar o demônio com essa história. Jesus desce e o pai corre até ele e diz, sabe, eu trouxe meu filho aos seus 9 discípulos que foram deixados para trás. E eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E Jesus se vira para o garoto e ele nem tenta. Ele diz, sai dele agora. E o demônio sai imediatamente. Joga o garoto no chão, lembra disso? E sai. Então, os 9 que estão andando com Jesus, tipo, por que não conseguimos fazer isso? Eu tenho certeza, os outros 3 ficavam falando, é por isso que você não foi à montanha. Veja Jesus, esse Jesus impiedoso. Não, eu sei que Jesus é misericordioso, mas não nesse versículo. Os discípulos foram a Jesus e, em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo? E ele disse, por causa da pequenez da tua fé. Pois em verdade vos digo que se tivesse a fé do tamanhozinho de um semente de mostarda, diria a esse monte, saia daqui, e ele sairia. E nada seria impossível. Aqui estão os discípulos, já foram deixados, estão lendo o livro, deixados para trás, tentaram expulsar um demônio, não puderam expulsar, 9 deles por algumas horas tentaram expulsar o demônio, Jesus vem diretamente e expulsa o demônio. Por que não conseguimos expulsar? Porque tinham só um pouquinho de fé. Escute, se tivesse a fé como uma semente de mostarda, o expulsaria. Mas a sua fé era menor do que isso. Os outros 3 provavelmente ficaram tipo, é por isso que não subiram a montanha conosco. Mas a palavra pequenez é, na verdade, a palavra grega breve. Ele não estava dizendo, sua fé é menor do que um grão de mostarda. Ele estava dizendo, você não continuou lutando? Por que não conseguimos expulsar o demônio? Porque não continuou lutando. Não manteve sua fé na luta. Você parou antes de ter a vitória. Se mantiver sua fé durante a luta, poderá mover montanhas, mas você parou de lutar. Em Lucas 18, é uma grande história, versículo 1. Agora, Jesus está dizendo aos discípulos uma parábola de que todos os momentos deveriam orar e não desanimar, porque eles estão contando a história para que eles pudessem orar e não desanimar. Desanimar significa que não recebeu o que orou, certo? Todo mundo concorda? Ele está contando essa parábola porque ele quer que eles continuem orando e não desanimem. Então, Jesus contou aos discípulos a parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não se importava com homens. E havia uma viúva que via ele dizendo, faz-me justiça ao meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo, embora eu não tema Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que não venha me importunar.
E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que o clamam a Ele dia e noite, e continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Agora, isso é meio engraçado para mim. Jesus contou a parábola porque eles estão orando muito e não vendo resultados. E não quer que eles se desanimem. Então, tinha um juiz na cidade, um juiz perverso. Não temia Deus, não gostava de pessoas. Mas a viúva veio e disse a ele, ei, proteja do meu oponente. Me proteja. Ei, 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 me proteja. Será que está cansado? É por isso que o juiz lhe deu a proteção? Então o Senhor diz, não irá o Senhor... Então diz, sim, Deus é assim também. Se continuar orando, Deus lhe fará o que deseja. E Ele não vai, o que diz? Ele não vai os fará esperar. Quando entende que Deus às vezes leva muito tempo para agir de repente. Porque Ele disse, se orar dia e noite... Como faz Deus agir de repente? Você ora dia e noite. Porque as suas orações não foram respondidas, ora dia e noite, porque Ele contou a parábola, porque Ele queria que eles orassem, mesmo quando não tivessem respostas, continuassem orando. Em outras palavras, essa é uma oração em que eu não tive a resposta, então continuo orando. E Jesus diz, e Deus não demorará, e se continuar orando, depois que receber a resposta, e continuará orando, se não teve resposta, e continuará orando, e de repente Deus responderá. Então Ele disse a eles, irá o Filho do Homem, quando voltar a encontrar fé na terra. A fé está diretamente ligada a quê? Perseverança. Manterá sua fé na luta? Essa é a questão. Manterá sua fé na luta? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Às vezes falamos até morrer. A morte e a vida estão no poder da língua. Sabe o problema das pessoas proféticas? Somos proféticos. Profecia significa predizer. Estou dizendo o futuro e declarando o futuro. Estou causando o futuro. Lembro que os ossos de Ezequiel, alguns de nós estão se transformando em exércitos poderosos. Outros em cemitérios. Vemos o coronavírus e ficamos tipo, espero que não me pegue, espero que não pegue minha família, espero que não pegue isso. O que estamos fazendo como pessoas proféticas é construir a base para a fé. Quantos sabem que o medo é a fé no Deus errado? Medo é fé no Deus errado. O que eu quero dizer com isso? Não pode ter medo sem fé. Pense nisso. Se um garotinho vem a mim, eu vou te bater. Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu não acredito nele. Mas há alguns caras aqui que se chegarem a mim, eu vou te bater? Eu vou ter medo? Existem 2 ou 3 mulheres aqui que provavelmente poderiam acabar comigo hoje em dia. Sabe por que eu teria medo? Porque eu acredito neles. Estou dizendo que não pode ter medo sem fé. Medo é fé equivocada. Sabia que reclamar é para o diabo, que a ação de graças é para Deus? Estou dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando ouvimos o coronavírus dizendo, aqui não. Bem, se vier na nossa cidade, então dizemos, aqui não. E se infectar 3 pessoas, então dizemos, aqui não. E continuamos dizendo até jogarmos fora da nossa cidade. Boa palavra. Estou pregando bem agora e vocês estão aplaudindo bem também. Sabia que a perseverança é o fruto do Espírito Santo? Isso significa que o diabo não tem? Ouviu o que eu acabei de dizer? Sabia que o diabo não tem o fruto do Espírito Santo? A perseverança é fruto do Espírito Santo? Sabe o que significa? Significa que se não podemos dominá-lo, podemos esgotá-lo. Estou tentando.
Eu quero ler uma parte do blog que escrevi há um tempo. No mundo, ver é crer. No entanto, no reino, crer é ver. Fé não é a ausência de fatos, é a presença de convicção. Na verdade, não existe fé cega, porque a fé vê o que ainda não é visível. Esperança pelo que não é viável e confia antes de que alguém se mostre confiável. A fé é uma ponte entre o que é e o que será, é o caminho para a recuperação, é a saída da pobreza. A fé não é um exercício ilógico de futilidades, mas é a aventura guiada pelo Espírito às habitações celestiais. A questão não é se temos fé, mas é onde está a sua fé? Onde a armazenamos? Todo mundo tem fé, mas se não investimos a nossa fé no que é infinito, então gastaremos em soluções finitas ou resoluções medrosas. Medo é fé no Deus errado. O medo é a expectativa de um resultado negativo, o pavor de algo dar errado, a sensação de estar fora de controle. Mas a fé em Deus produz o fruto do Espírito, que inclui amor, paz, paciência, bondade, gentileza e autocontrole. O que eu faço se eu tiver medo? Lamentações diz, trago a lembrança, o que me dá esperança. Essa é a cultura de testemunhos. Lendo-me de outras vezes em que tive medo. Portanto, tenho esperança. Amo, se conseguir encontrar, uma citação que escrevi há um tempo. Adoro o fato de que a fé encontra uma oportunidade em todos os problemas. Mas o medo encontra um problema em todas as oportunidades. Eu amo o que Winston Churchill disse. Ele disse, quando tenho medo, lembro-me de um velho que no leito de morte disse, tive muitos problemas na vida, a maioria dos quais nunca aconteceram. Quantos sabem? Não é o que acontece na vida que te assusta. São as histórias sobre o que o teme, que aconteça, que o assustam. Romanos 8 diz, todas as coisas trabalham para o bem em nossas vidas. Todas as coisas trabalham para o bem em nossas vidas. Quantos sabem? Todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Quantos sabem se não é bom, se tudo vai trabalhar para o bem no final e não está bom, então não é o fim. Se estiver passando por algo difícil, não é o último capítulo do seu livro. Você nasceu para a glória. Se está passando por algo difícil e não é glorioso, saiba que tem que esperar um pouco mais, mas porque esse não é o último capítulo. Talvez seu filho esteja passando por alguma coisa, seus filhos estão longe, seu casamento está difícil. Minha vida está tão ruim. Não acabou. Você está simplesmente trabalhando no seu testemunho, porque todas as coisas trabalham para o bem no final. Então, se não está bom, não é o final. Isaías 60 tem sido o lema de nossas vidas. Levante-se e brilhe, porque a sua luz chegou. A glória do Senhor está sobre você. Eis que a escuridão profunda cobrirá a terra, a escuridão profunda o povo, mas o Senhor se levantará sobre você, a sua glória será vista sobre ti, nações virão à sua luz, reis ao brilho da sua ascensão. Olha ao redor, todos eles virão até você, seus filhos virão de longe, suas filhas serão carregadas, então seu coração se emocionará e se alegrará, porque a abundância do mar retornará e a riqueza das nações virá até você. Sabe, a riqueza das nações não é apenas dinheiro, é o povo das nações. E Deus diz que quando está escuro, é hora de brilharmos. Quando entendem que quando vemos o mal no mundo, é hora de avançarmos e brilharmos. É hora de nos levantarmos e brilharmos. A palavra escuridão profunda é interessante, é a palavra hebraica que significa uma nuvem pesada de melancolia, mas vem de uma palavra raiz que significa pingar.
Quantos sabem que quando você ouve o jornal, está pingando? Está escorrendo má notícias, um pouco aqui, um pouco lá. Se fosse como uma mangueira de incêndio, você nunca abriria a página daquele jornal. Nunca abriria o aplicativo. Mas é apenas um pouco de gotejamento. Oh, alguém ficou doente. Oh, está chegando aqui, está chegando lá. Está pingando escuridão, está pingando melancolia, está pingando desesperança no coração das pessoas. Sabe por que lemos mídia? Porque temos um apetite para más notícias. Você está pensando, não, eu? Sim, culpamos a mídia por más notícias, mas a verdade é que nós somos quem compramos. Nós somos quem clicamos. Nós somos quem olhamos. Pense nisso. Não é notícia se alguém escreveu uma história sobre o tráfego de Reading e diriam, e haviam 100 mil carros que passaram pela rodovia 5 hoje e não houve acidentes. Nem abriria isso. Não reduzimos a velocidade porque alguém está dirigindo bem. Oh, aposto que ele não tem nenhuma multa. Quando tem um acidente, quase causamos outro, tentando olhar. Queremos saber se alguém teve um dia pior do que o nosso. Oh, olha aquilo. Me sinto melhor comigo mesmo. Estou dizendo, más notícias vendem porque as pessoas querem ver as outras fazendo coisas ruins. Isso nos faz sentir melhor sobre nós mesmos. Eu não machuquei ninguém. Estou dizendo, que tal jejuarmos desse lixo? A palavra glória é interessante. É a palavra kavod, que significa abundância, honra, glória, riquezas, esplendor e riqueza. Levante-se e brilhe, porque a sua luz chegou. A glória, o kavod, foi derramada em você. Eis que a escuridão profunda está minando algo ruim. Isso é mal, sem esperança, isso vai espalhar por toda parte, isso é a peste negra, está na Bíblia, milhares, milhões vão morrer. Mas a glória virá sobre você. Você será como o amanhecer, ele está dizendo. E a palavra glória é esplendor, riqueza, honra. Levantar significa surgir, romper como o amanhecer. Acho que é hora de brilharmos. Esse é o nosso momento. Quando vemos coisas ruins acontecendo, quando entende que se estamos trazendo esperança para as nações, sabe, o nosso trabalho é ser luz quando há escuridão e chegar e dizer, não, comigo não, aqui não. Isso vai parar agora. Começamos a falar essas montanhas, fazemos calar a desesperança e recebemos a palavra do Senhor para usarmos a nossa autoridade, não para a morte, mas para a vida. Eu quero desafiá-lo. Aqui vamos nós. Quero chamá-lo a um jejum de medo por 40 dias. 40 dias e você pode comer chocolate. Esse é o jejum do Chris Vallotton, esse é o jejum que eu escolho. Jejua do medo, mas pode comer chocolate. Eu até sugeria que toda vez que você vê algo ruim, diz, eu não vou ter medo disso, como um chocolate. É como uma terra prometida onde havia leite e mel. Eu posso ter mais dessa terra prometida. É assim que, por 40 dias, você vai engordar um pouco, mas não terá nenhum medo. O que acha? Que tal um jejum de medo por 40 dias? Número 2, fale as montanhas do desespero e as afogue no mar da fé. Por 40 dias comigo. Fale as montanhas do desespero. Então, quando vemos desespero, diga, não. As manchetes dizem, mais 40 pessoas morreram. Você diz, aqui não. E eu não estou dizendo para ignorar os fatos, quando sabem que a fé não ignora fatos, mas o substitui pela verdade.
E sim, tomamos precauções. Sim, todas essas coisas que dissemos anteriormente da mensagem. Sim, o cavalo está preparado para o dia da batalha. Sim, não fingimos que não há germes. Sim, temos cuidado em orar com as pessoas. Todas essas coisas. Garantimos que nossas cidades estão seguras, não corremos riscos contra pessoas. Sim, não enviamos nossos alunos em viagens missionárias para países infectados e assim por diante. Fazemos o que podemos. O cavalo está preparado para o dia da batalha. O que eu estou querendo dizer é que a vitória vem do Senhor. E começamos a tomar as montanhas do desespero e dizer, não vai haver desespero aqui. Não dizemos coisas como bem, sabe? Há o julgamento sobre as ações. Há muito pecado na vida das pessoas. Sim, bem, olhe-se no espelho. Terceira coisa, recuse a gastar tempo com a desesperança. Estou pedindo não clicar na mensagem obviamente ruim. Tão quieto aqui. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu tenho que saber. Pega o chocolate, Maria. Olha a razão para o chocolate. Você vai ver uma manchete ruim e dirá, eu não vou abrir esse link para promover isso. Ao invés, eu vou comer chocolate. Ouça, eu quero que saia e compre um monte de chocolate. Toda vez que disser, eu não li o artigo, me dê um chocolate. O objetivo desse jejum é engordar com esse jejum. De fato que em 40 dias, se eu ver pessoas magras, vou falar, você não fez o que eu te pedi. Todos nós vamos engordar juntos. Se alguém estiver comigo, diga amém. Se alguém não estiver, diga amém. Se alguém estiver comigo, mas não pode comer açúcar, diga amém. Isso é tão errado. Esse é o espírito do anticristo. Desculpe, eu estava só brincando. Acho que açúcar é o quarto grupo de alimentos? Provavelmente estou errado. Ok. Aqui está o último. 4 pontos de ações. Número 1, jejum do medo. Número 2, fale a montanha do desespero. Vida e morte estão no poder da língua. Número 3, se recuse a gastar tempo com a desesperança. Sabe, esses seriam bons hábitos para desenvolvermos? Não estou dizendo apenas para vocês, eu também. Seriam bons hábitos para não alimentarmos a desesperança, que é como um ecossistema. Essa é a razão pela qual assistimos notícias ruins o tempo todo, porque eles não vêm clicando nelas. Eu não sei o que acontece com o Facebook. Vocês estão no Facebook? Pode dizer algo bom no Facebook e as pessoas, eu acho que isso não é verdade. E você pode escrever, Deus ama o mundo. Bem, não o tempo todo. Nem todo mundo. Deus não gosta de assassinos. E outras pessoas vêm e dizem, sim, Ele ama. Aqui estão os versículos. Aqui está um Apocalipse. E eu apenas recuo e assisto. Pessoas loucas querem discutir sobre coisas ruins. Ok, e o último é, vote. Eu quero dizer, vote. Vote. Quero que seja proativo com seu poder e vote. Você é de outro país? Vote. Alguém veio falar comigo ontem e escrevi vote na minha página, talvez tenha visto. É aquela com todos os acidentes. Escrevi vote na minha página e vários cristãos disseram, eu não acho que cristãos deveriam se envolver em política. Sim, você é o problema. Você é o problema. Eles estão ensinando nossos filhos sobre o transgênero, bissexualidade, homossexualidade no currículo do sistema escolar exigido por lei. Enquanto os cristãos ficam parados e dizem, acho que não devemos nos envolver com isso, acho que não devemos ter um espírito político. Não estou falando de espírito político, estou falando sobre votar por justiça. Estou falando de se envolver. Envolver-se no seu sistema escolar, envolver-se. Sabe que seu filho já passou isso, seu filho pode ter um aborto com 16 anos de idade, sem sua autorização na Califórnia. Ouça, não só sem sua autorização, a jovem de 16 anos pode exigir que seus pais não saibam.
Seu filho não pode fazer uma tatuagem sem sua permissão, não pode tomar uma aspirina na escola sem uma ligação sua, mas eles podem fazer um aborto sem que você nem se envolva. Sabe por quê? Porque os cristãos se posicionaram e disseram, acho que não devemos estar envolvidos nisso. Separação de igreja e Estado. Bem, pode querer separar a igreja do Estado, mas não deseja separar o reino do Estado. A propósito, olhe para os nossos fundadores, alguns versículos da Bíblia em algumas dessas coisas. Eu não entendo isso, falando sério. Eu sei que estivesse provocando vocês, mas isso não faz sentido. Na minha mente, é a razão porque a injustiça está governando quase todas as partes do mundo. Os cristãos não conseguem decidir se devem votar, muito menos em quem votar e em que votar. Entendo que Jesus é a resposta final, mas eu quero propor que ele ungiu Davi e Salomão e um monte de outras pessoas. Deus estava envolvido no governo. Romanos 13, Deus diz que os oficiais do governo são ministros de Deus. Romanos 13, leia por si mesmo, versículo de 1 a 10. Diz que os oficiais do governo são ministros de Deus. E você diz, bem, não se eles são republicanos, não se forem democratas. Estou dizendo, vote. Vote. Apenas saia e vote. Pode se levantar, quero orar por vocês. Sabe, tudo que a maldade precisa para crescer são pessoas justas que não fazem nada. Não estou falando de ficar com raiva de ninguém, não estou falando sobre polarizar, não estou falando nem de votar, como eu recomendo. Eu estou falando sobre votar. Não quero um espírito político aqui, eu quero democratas, republicanos, independentes, serão todos bem-vindos aqui. Mas, ao mesmo tempo, temos responsabilidade de desenvolver na cultura e não ficar com medo de tudo. A propósito, se você não votar, não reclame. Você não tem o direito de reclamar se recusar a fazer o que pode. Ok, vou orar por você. Aqui vamos nós. Talvez esteja aqui e não conhece Jesus. Se não conhece Jesus, provavelmente tem muito medo na sua vida, porque Ele é o nosso Pai, Deus, nosso Pai, que está nos protegendo de ter medo. Lemos isso em Romanos capítulo 8. O ponto principal é que o mundo é um lugar amedrontador, e a não ser que tenha um Pai que esteja nos vigiando e protegendo. E se não tem isso essa manhã, pode levantar a mão se você gostaria de receber o Senhor hoje de manhã. Talvez esteja assistindo na Bethel TV, ou alguém aqui hoje veio e não conhece o Senhor, talvez tenha caído e acabou de chegar aqui e está pensando, gostaria de me acertar com Deus. Alguém? Tudo bem. Coloque a mão no seu coração, vou orar por você. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. Senhor, eu oro para que nos faça pessoas corajosas que vivam em paz e não tenham medo. Senhor, oro para que todas as pessoas aqui, todas as pessoas assistindo pela Bethel TV, ou outras formas que assistem essa mensagem, oro para que tenham mais esperança. Oro para que acordem de manhã e digam, algo bom está prestes a acontecer conosco, algo bom está prestes a acontecer em nossa cidade, algo bom está prestes a acontecer em nosso país. Senhor, eu oro para que aquele espírito agorento que está tentando penetrar nas mentes e nos corações de nossos países seja derrotado e quebrado. Não só porque o vírus seja derrotado, mas esse espírito seja derrotado e quebrado. E, Senhor, que sejamos como Jesus no barco, dizendo, essa tempestade vai parar aqui. Senhor, eu oro para que todos aqui, porque estão cheios de esperança, comecem a se encher de fé. E essa fé comece a mover montanhas de desespero, montanhas da injustiça, montanhas de pecado e desespero e todo tipo de coisas loucas que estão acontecendo em nosso país e em nossos países. Eu oro para que a fé comece a mover as montanhas do mal. Senhor, que vejamos
o que desperta esperança. Aquele espírito gotejante, maligno, desesperado e agorento seja quebrado, e que os cristãos se levantem como o amanhecer. Que venhamos a levantar como o amanhecer, que boas notícias sejam as melhores notícias. Que boas notícias sejam as melhores notícias. Que as pessoas vencendo o desespero sejam as notícias que estão nos jornais. Senhor, nós abençoamos isso. Eu profetizo que esse vírus será quebrado. Tanto o coronavírus, que haverá uma cura para isso em breve, e que o desespero seja quebrado. Que os países comecem a se abrir, que a Bolsa de Valores retorne, as economias sejam restauradas e não vai ser a peste negra ou o destino das profecias de Apocalipse, mas que haja uma bênção liberada no meio de todo esse desespero. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Chris. Obrigado, Chris. Tão poderoso. Enquanto estamos aqui sentados, eu quero ecoar que se sabe que não tem o rio de água viva correndo dentro de você, o nome dele é Jesus Cristo. Por que não vem ao banner, comece aqui? Pode não ter respondido quando o Chris fez o chamado, mas agora não saia sem Jesus e sem seu rio fluindo em seu coração hoje. Além disso, se quer boas notícias, Chris falou sobre o foco em boas notícias. Sim, quem gosta de boas notícias? Temos um aplicativo de testemunhos. Adivinha o que está acontecendo no aplicativo de testemunhos agora? É chamado Increase. Pode abaixá-lo no Apple ou Android. Veja isso. Pescoços estão sendo curados agora. Deus está abençoando alguém com o dobro que eles precisavam quando foram às compras. Esse é um bom testemunho. Os casamentos estão sendo consertados. O câncer de melanoma acaba de ser curado. Eu vou te dizer, tem tantas boas notícias. As pessoas estão voltando para casa, as pessoas estão recebendo coisas incríveis. Uma perna quebrada acabou de ser curada durante uma chamada de salvação. Portanto, se quiser se alimentar dos testemunhos de Jesus, faça o download e pode até adicionar o seu testemunho para liberar esperança no mundo. Amém? Amém. Tudo bem. Equipe de oração, venha. Se precisar de um milagre em seu corpo, hoje é o dia. Jesus está vivo e fará coisas maravilhosas. Fora isso, podem ir.